Imagine uma aldeia medieval, onde quem governa não é um rei, mas o silêncio. Onde não existem ordens nem pressa, e o que define o ritmo não é o tempo do relógio, mas o tempo da vida. Aqui, o silêncio não é ausência, ele é presença. Ele é o que guia tudo ao redor. Em algumas partes da Europa, ainda existem aldeias medievais onde o mundo moderno parece não ter chegado por completo. Lugares feitos de pedra, com ruas estreitas e quase sempre vazias, onde cada detalhe carrega marcas de séculos, mas a vida continua simples, sem correria, sem excesso, sem ruído. O som mais comum não vem de carros ou multidões, mas do vento passando entre as construções antigas, de passos lentos sobre a pedra, ou de algo simples acontecendo, sem pressa. E aos poucos, algo muda. O olhar desacelera, a respiração fica mais leve, e o silêncio deixa de ser estranho para se tornar necessário. Talvez não seja apenas sobre esses lugares, talvez seja sobre o que eles despertam em nós, mas me diga, você moraria em uma vila medieval assim, longe de qualquer barulho, onde o único que governa aqui é o silêncio? Porque existem lugares que não chamam atenção, mas permanecem, não pelo que mostram, mas pelo que fazem você sentir. E talvez isso não seja apenas sobre ver lugares, talvez seja sobre sentir algo que quase não aparece mais no dia a dia. Caminhar sem destino, observar sem pressa. Estar presente, sem precisar de mais nada. Essas aldeias não tentam impressionar, elas apenas existem. E se em algum momento você sentir vontade de voltar para esse tipo de lugar, de estar novamente nesse ritmo mais calmo, nesse espaço sem ruído, você pode continuar por aqui. Se inscrevendo no canal, outros lugares como este vão estar sempre ao seu alcance. E agora, sem pressa, deixe o tempo desacelerar com você e permita que cada passo revele o que só o silêncio de uma vila medieval consegue mostrar. Vilas medievais da França. Na França, algumas vilas medievais não parecem ter sido deixadas para trás. Elas continuam, como se ainda estivessem vivendo em algum ponto da própria Idade Média. As muralhas, mesmo quando não aparecem por completo, ainda estão presentes na forma como tudo foi construído. As ruas de pedra seguem estreitas, marcadas por passos que já não existem, mas que, de alguma forma, ainda podem ser sentidos. E tudo começa em um lugar onde o passado não foi reconstruído. Ele permaneceu. Em Auxerre, as ruas medievais continuam desenhando o caminho entre casas antigas, com madeira exposta e formas irregulares. Cada construção parece contar sua própria história, não com palavras, mas com o tempo. As fachadas não são perfeitas, e talvez seja isso que torna tudo mais real. Na época medieval, essas ruas eram parte da vida comum. Pessoas cruzavam esses caminhos todos os dias. Comerciantes, famílias, viajantes, todos seguindo um ritmo que não tinha pressa. Hoje, o cenário permanece, que ao caminhar por essas mesmas ruas, é possível perceber que quase nada foi apagado. A pedra ainda está ali, a estrutura ainda resiste, e o tempo não tentou esconder isso.
Trechos do período medieval ainda permanecem vivos em Auxerre, não como relíquias distantes, mas como parte do cotidiano. Em certos pontos, é possível notar antigos arcos, passagens estreitas e muros que delimitavam espaços da cidade medieval, como se ainda desenhassem os limites de outro tempo. Portas antigas, algumas ainda originais, resistem em silêncio, enquanto pequenos detalhes em pedra revelam marcas de ofícios que já não existem. E mesmo sem perceber, quem caminha por aqui atravessa esses vestígios, seguindo caminhos que já foram percorridos há séculos. E é nesse equilíbrio que a Catedral de Saint-Étienne de Auxerre se ergue, como um ponto fixo em meio ao tempo. Suas torres não apenas dominam a paisagem, elas atravessam séculos. A pedra clara, marcada por detalhes góticos, revela um trabalho paciente, quase silencioso. Dentro dela, a luz atravessa os vitrais como se filtrasse o próprio passado, criando cores que se movem lentamente pelas paredes. E logo abaixo, seguindo outro ritmo, está o rio Yonne. Calmo, constante, quase indiferente à passagem dos séculos, suas águas refletem as casas antigas, as pontes e a própria catedral, como se duplicassem a cidade em um mundo mais silencioso. Um reflexo que não altera nada, apenas observa. Seguindo por essas paisagens, o caminho leva a uma vila medieval onde tudo parece mais próximo, mais silencioso, mais concentrado. Em Saint-Cirque-la-Popie, as casas se aproximam umas das outras, como se buscassem proteção, como faziam na época medieval. As ruas de pedra não seguem linhas retas. Elas se curvam, sobem, desaparecem e reaparecem. Caminhar por esse tipo de vila não é seguir um trajeto, é atravessar um espaço que foi vivido por séculos. Portas baixas, janelas pequenas, caminhos estreitos, tudo construído para um outro tempo. Um tempo em que o essencial era permanecer dentro das muralhas e viver com o que estava ao alcance. Mais adiante, a paisagem muda novamente, e o que antes era proximidade se transforma em altura. Em Rocamadour, uma vila medieval construída diretamente sobre a rocha, as construções não ocupam o espaço, elas se encaixam nele. Durante a Idade Média, lugares como esse ofereciam proteção natural. A altura permitia ver ao longe, antecipar movimentos, manter a segurança. Mas hoje o que chama a atenção é outra coisa: a forma como tudo permanece. As escadas de pedra ligam diferentes níveis da vila. Os caminhos se cruzam e as construções seguem firmes, como se ainda cumprissem seu papel. E ao observar tudo isso, uma pergunta surge de forma simples. Você já imaginou como seria viver na época medieval? Caminhar todos os dias por ruas de pedra como essas, viver dentro dessas estruturas, acordar e ver sempre o mesmo cenário, sem mudanças rápidas, sem excessos. Talvez por alguns instantes não seja preciso imaginar, porque esses lugares continuam aqui e ainda podem ser vistos, ainda podem ser sentidos, como se, de alguma forma, o tempo tivesse escolhido ficar.
Vilas medievais da Itália. Entre colinas e caminhos antigos, surgem aldeias medievais onde as ruas de pedra não foram substituídas, apenas continuaram sendo usadas. Lugares onde o passado não está distante, ele ainda pode ser visto, tocado, percorrido. E isso começa logo na chegada. Civita di Bagnoregio. Para entrar nessa vila medieval, é preciso atravessar uma ponte longa e elevada. Um caminho que parece separar dois tempos. Na época medieval, Civita já era isolada. Cercada por desfiladeiros, protegida pela própria geografia, ela cresceu sem precisar se expandir, e isso ainda é visível. As ruas de pedra são estreitas. As casas ocupam cada espaço possível. Nada foi feito para sobrar, apenas para permanecer. Com o passar dos séculos, o terreno ao redor começou a desaparecer lentamente. Partes da terra cederam, caminhos se perderam, e a vila se tornou ainda mais distante, mas não deixou de existir. Ela continua, e ao caminhar por essas ruas, isso se torna evidente. Cada parede, cada porta, cada detalhe mostra que o tempo passou, mas não levou o essencial. Mais adiante, outra vila medieval revela um cenário completamente diferente. Pienza. Aqui, o espaço se abre. As ruas de pedra continuam presentes, mas agora organizadas, alinhadas, quase planejadas. Na época medieval, muitas vilas cresciam de forma espontânea, se adaptando ao terreno. Mas Pienza seguiu outro caminho. Ela foi transformada, pensada, organizada para ser diferente. E isso pode ser visto em cada detalhe. As ruas têm proporção. As construções seguem uma harmonia. E mesmo assim, continuam carregando a essência medieval. Caminhar por Pienza é sentir outra forma de viver esse tempo, menos defensiva, mais aberta, mais tranquila, mas ainda conectada ao passado. E talvez seja isso que torna o lugar tão especial, porque ele não rompe com o que veio antes, ele continua de outra forma. Seguindo por esse mesmo caminho, surge uma vila medieval, onde o tempo se manifesta de maneira ainda mais visível. San Gimignano. Aqui as torres dominam o cenário, altas, firmes, construídas durante a Idade Média como símbolo de poder. Famílias erguiam essas estruturas não apenas para proteção, mas para mostrar sua presença, sua força, sua importância. E quanto mais alta a torre, maior o prestígio. Em um tempo sem tecnologia, sem grandes construções modernas, essas torres eram vistas de longe e diziam tudo, sem precisar de palavras.
Hoje, elas continuam ali, recortando o céu, marcando o horizonte, como se ainda observassem tudo ao redor. Sem disputa, sem necessidade de provar nada, apenas permanecendo. E, abaixo delas, a vida segue pelas ruas de pedra. Ruas que não foram redesenhadas, não foram ampliadas, apenas continuaram sendo usadas. Caminhos que atravessam a vila medieval, ligando praças, pequenas passagens, entradas antigas, espaços que nunca deixaram de existir. Ao caminhar por essas ruas, algo chama a atenção: a luz. Ela se move entre as torres, criando sombras longas que mudam ao longo do dia e transformam o mesmo lugar várias vezes. Em alguns momentos, tudo parece mais fechado, mais silencioso. Em outros, a luz abre o espaço, revela detalhes e faz a pedra ganhar vida. E então você percebe, essa vila medieval não é apenas um cenário fixo. Ela muda com o tempo, com a luz, com o olhar. Durante a Idade Média, esse lugar era cheio de movimento. Comerciantes passavam por aqui, viajantes chegavam, histórias eram trocadas entre essas mesmas paredes. Hoje o ritmo é outro, mas o espaço continua o mesmo, e isso faz com que tudo tenha mais presença. Você já imaginou como seria viver em uma vila medieval assim? Acordar com esse horizonte, andar sempre pelas mesmas ruas, reconhecer cada torre, cada detalhe e perceber que, mesmo sendo o mesmo lugar, ele nunca é exatamente igual. Talvez fosse diferente, talvez mais simples, ou talvez apenas mais constante, porque nessas vilas medievais da Itália, o tempo não desaparece, ele permanece, e de alguma forma, a vida continua com ele. Vilas medievais da Alemanha. Na Alemanha, na época medieval, nem todas as cidades eram iguais. Algumas tinham um privilégio raro. Elas eram chamadas de cidades livres. Isso significava que não respondiam a um rei local nem a um senhor feudal. Eram governadas pelos próprios moradores. Protegidas por muralhas e organizadas de forma quase independente. E isso mudou tudo, porque essas vilas não cresceram por acaso. Elas foram planejadas para funcionar. Ruas organizadas, acessos controlados, casas alinhadas, tudo pensado para proteger e, ao mesmo tempo, permitir que a vida continuasse dentro desses limites. E talvez seja por isso que, até hoje, algumas delas parecem completas, inteiras, como se não tivessem sido interrompidas. Em Rothenburg ob der Tauber, as ruas seguem um traçado definido, ligando pontos importantes da cidade. Nada parece fora de lugar. Cada caminho leva a outro, formando um espaço contínuo pensado para proteger, mas também para manter a vida acontecendo ali dentro. As casas, com madeira aparente e estrutura marcada, mostram um tipo de construção muito comum na época medieval. Elas não foram feitas apenas para durar, mas para aproveitar cada espaço disponível, e isso ainda pode ser percebido.
Ao caminhar por essas ruas, não há grandes aberturas, nem espaços vazios. Tudo é próximo. Tudo está conectado. Durante séculos, Rothenburg fez parte das chamadas cidades livres do Sacro Império Romano Germânico. Isso dava à cidade certa autonomia, permitindo que seus próprios moradores organizassem a vida dentro das muralhas. E talvez isso explique essa sensação de ordem. Você já imaginou viver assim, em um lugar que parece cenário de filme? Onde cada rua parece ter sido desenhada para ser vista com calma, e cada detalhe faz você sentir que entrou, sem perceber, em outra época. Hoje, o movimento é outro, mas o cenário continua. As ruas seguem o mesmo caminho, as casas continuam no mesmo lugar, e a cidade ainda mantém a forma que atravessou séculos, sem precisar mudar para continuar existindo. Mais adiante, outra vila medieval amplia essa sensação. Não é apenas uma rua, é praticamente toda a cidade. Em Quedlinburg, centenas de casas antigas, muitas delas construídas ainda na época medieval, permanecem alinhadas ao longo de ruas que se estendem por todos os lados. É um dos maiores conjuntos preservados desse tipo na Europa. Você não encontra apenas um ponto histórico, você está cercado por ele. As casas com estruturas de madeira aparentes seguem diferentes formas e inclinações, algumas levemente tortas, outras mais estreitas, mas todas carregando marcas do tempo. Cada construção é diferente, mas todas pertencem ao mesmo período, e isso cria algo difícil de explicar. Não parece um cenário preparado, parece real. Caminhar por ali é como atravessar um espaço que não foi interrompido. Apenas continuou sendo usado ao longo dos séculos. Seguindo por um caminho mais discreto, quase escondido, a atmosfera medieval continua presente em outra forma. E quase sem perceber, o caminho muda, mais discreto, mais silencioso. E é ali que a atmosfera medieval continua, de outra forma. Na Alemanha medieval, nem todas as cidades eram grandes. Algumas, como Calbe, eram pequenas, mas estratégicas. Localizada às margens do rio Reno, essa vila medieval se desenvolveu em um ponto essencial para o comércio da época. Tudo que passava pelo rio, inevitavelmente passava por aqui, e isso definia o lugar. As ruas de pedra seguem simples, próximas, conectando casas que parecem ter sido construídas apenas com o necessário. Nada é excessivo, nada chama a atenção de forma isolada. Mas ao olhar ao redor, tudo faz sentido. E então o olhar se desloca para o centro do rio. Ali, cercado pela água, está o castelo de Pfalzgrafenstein, uma construção medieval única, erguida sobre uma pequena ilha, usada para controlar a passagem de mercadorias. Quem atravessava o rio precisava parar, precisava pagar. Era assim que o sistema funcionava, e talvez isso mude completamente a forma como você enxerga o lugar. Não era apenas uma vila tranquila, era um ponto de controle, um lugar onde decisões eram tomadas e rotas eram definidas. Você já imaginou viver em um lugar assim, onde tudo que passa precisa ser observado? Hoje, o movimento diminuiu, mas o cenário continua,
As ruas permanecem no mesmo formato, as casas continuam próximas. E o castelo ainda está lá, no meio do rio, como sempre esteve. Não como lembrança, mas como parte do que ainda existe. E acima da vila, completando esse cenário, o olhar encontra outro ponto de observação. Gutenfels Castle. Construído ainda na época medieval, ele ocupava uma posição estratégica, de onde era possível ver o rio, a vila, e antecipar qualquer movimento. Não era apenas defesa, era vigilância constante. Hoje ele permanece ali, no alto, silencioso, imóvel, como se ainda observasse tudo o que acontece abaixo. Vilas medievais da Espanha. Na Espanha, a Idade Média não ficou nos livros. Ela continua nas ruas. Em vilas onde as muralhas ainda seguem o desenho das montanhas, onde as casas não foram reposicionadas e onde as ruas de pedra permanecem exatamente como foram feitas. Aqui, o passado não precisa ser explicado. Ele é visível. Em Albarracín, essa presença é imediata. Essa é uma das vilas medievais mais marcantes do país. Construída sobre um terreno irregular, ela se adapta completamente à montanha. As casas, em tons terrosos, seguem o relevo sem tentar corrigir nada. As muralhas acompanham esse mesmo caminho. Sobem, contornam, desaparecem e reaparecem. Nada segue linha reta. Nada parece planejado para ser fácil. As ruas de pedra reforçam isso. Estreitas, inclinadas, cheias de curvas. Caminhos que não foram feitos para a pressa. Na época medieval, tudo aqui tinha função: defesa, adaptação, permanência. As casas se aproximam umas das outras, criando passagens mais fechadas, onde o espaço parece ter sido aproveitado ao máximo. Em alguns pontos, as ruas ficam tão estreitas que dois caminhos quase se encontram. As varandas de madeira se projetam sobre as ruas, quase se tocando, criando sombras naturais que mudam ao longo do dia. A luz entra de forma irregular, revelando detalhes aos poucos, como se o próprio lugar não quisesse mostrar tudo de uma vez. Do alto, é possível perceber ainda mais. A vila não foi construída para se destacar, foi construída para se encaixar. E talvez seja exatamente isso que torna Albarracín tão diferente. Nada parece ter sido ajustado com o tempo. Nada foi ampliado, nada foi reorganizado. Tudo parece ter permanecido dentro do mesmo limite, como se a vila ainda estivesse vivendo dentro da própria Idade Média. E isso ainda pode ser percebido. Mais adiante, o cenário muda, mas o tempo continua presente. Em Girona, a escala é outra. Diferente de Albarracín, aqui estamos em uma cidade maior, mas o traçado medieval continua. Ruas antigas seguem conectando partes do centro histórico, muralhas ainda podem ser percorridas, e as construções mantêm a mesma base de séculos atrás.
É um espaço onde o passado não ficou isolado, ele foi incorporado. E ao redor dessa região, pequenas vilas continuam preservando essa mesma essência, como em Besalú, onde a entrada ainda acontece por uma ponte medieval de pedra, mantendo a forma original de acesso e organização do espaço. E mesmo com diferenças claras entre esses lugares, algo continua em comum. Eles não foram redesenhados, não foram adaptados para parecer antigos. Eles apenas continuaram existindo, e isso muda a forma como são vistos. Porque nessas vilas medievais da Espanha, o tempo não ficou no passado. Ele ainda faz parte do cenário. Mais adiante, o cenário muda. Mas o tempo continua presente. E ele se revela de outra forma em Alcázar. Aqui, a vila medieval não se esconde na paisagem. Ela se destaca. Construída no alto de formações rochosas, Alcázar surge como um ponto firme em meio ao vale, cercado por caminhos naturais que moldam tudo ao redor. Mas diferente de outras vilas, aqui a sensação não é de fechamento, é de abertura. À medida que você sobe, o horizonte começa a aparecer. O olhar se expande e o contraste se torna evidente. Dentro da vila tudo é próximo, contido, definido, mas ao redor o espaço se abre completamente e isso muda a forma como o lugar é percebido. A antiga construção no topo não apenas marca a presença, ela organiza tudo ao seu redor. As ruas conduzem até ela, as casas se posicionam abaixo, e a vila inteira parece seguir essa mesma lógica. Nada foi ampliado além do necessário, nada tenta ultrapassar esse limite. E talvez seja isso que torna Alcázar tão marcante. Não apenas pela sua forma medieval, mas pela maneira como tudo ainda se mantém conectado, como se o tempo tivesse passado, mas sem alterar o essencial. E assim como em outras vilas medievais da Espanha, o que permanece não é apenas a estrutura, é a forma como ela continua fazendo sentido. Vilas medievais da República Tcheca. Na República Tcheca, algumas vilas medievais não se organizam em linhas, elas se desenham. Em Český Krumlov, o espaço se constrói a partir do movimento do próprio rio. Ele contorna a vila quase por completo, criando uma espécie de limite natural, que define onde tudo começa e onde tudo termina. E dentro desse contorno, a vila se acomoda. As ruas não seguem um padrão rígido, elas acompanham o fluxo. Curvas suaves, passagens estreitas, caminhos que surgem sem pressa. Tudo parece ter sido ajustado ao terreno, e não o contrário. As construções se sobrepõem em diferentes níveis, criando uma sensação de profundidade constante. Em alguns pontos, você enxerga mais de uma rua ao mesmo tempo, como se a vila existisse em camadas.
E, acima de tudo isso, está o castelo. Český Krumlov Castle. Uma estrutura que não apenas se destaca, mas organiza o espaço ao redor. A partir dele, tudo se distribui. As ruas conduzem até suas proximidades, as construções se posicionam abaixo, e o olhar, inevitavelmente, retorna para esse ponto. Mas o que mais chama a atenção não é apenas a presença dele, é a forma como tudo continua conectado. Nesse período medieval, cidades como essa eram pensadas como um todo funcional. O castelo não era apenas símbolo, mas centro de controle, proteção e organização da vida ao redor. As ruas seguiam essa lógica, conectando tudo de forma natural, quase intuitiva. Você avança alguns metros e já encontra outra passagem, outro ângulo, outro detalhe que não estava visível antes. Nada se entrega de uma vez. A vila vai se mostrando aos poucos, e isso muda a experiência, porque não é apenas um lugar para ver. É um lugar para percorrer, e talvez seja exatamente isso que diferencia Český Krumlov, não apenas pela preservação, mas pela forma como o espaço ainda funciona como um todo, como se ainda seguisse o mesmo ritmo de quando foi construído. Seguindo por esse mesmo país, a presença medieval se revela de outra forma em Kutná Hora. Aqui a vila não se organiza a partir do terreno, ela se forma a partir da riqueza. Durante a Idade Média, esse foi um dos centros mais importantes da Europa por causa da mineração de prata. E isso mudou completamente a forma como o espaço se desenvolveu. Nada aqui parece limitado. O crescimento é visível, mas o que se ergue ao redor delas tem outra presença. Construções maiores, detalhes mais elaborados, uma sensação de que o lugar cresceu com mais recursos e com outra intenção. E isso se torna evidente no ponto mais marcante da cidade. St. Barbara's Church, uma construção que domina o horizonte, com formas que se destacam de qualquer ângulo. Diferente de outras vilas medievais mais compactas, aqui o olhar se eleva. A arquitetura chama a atenção, não apenas pela altura, mas pelo nível de detalhe. E ao redor dela, a cidade continua. As ruas conduzem o caminho entre casas antigas, praças abertas e pequenas passagens que ainda mantêm o traçado medieval. Mas, ao mesmo tempo, existe contraste. Kutná Hora não é totalmente contida, ela se expande. Em alguns pontos, o espaço se abre mais, em outros, se fecha novamente, criando uma dinâmica diferente do que foi visto antes. E talvez seja isso que torna esse lugar tão particular, porque ele não segue apenas uma lógica de adaptação. Ele reflete um momento em que a Idade Média também era crescimento, onde a riqueza começou a transformar o espaço sem apagar o que já existia, e isso ainda pode ser percebido, não como algo isolado, mas como parte da própria formação da vila. Seguindo ainda por esse mesmo país, a atmosfera medieval assume outra forma em Telč. Aqui o espaço não se fecha, ele se abre. Diferente de outras vilas, onde as ruas conduzem por caminhos estreitos, Telč se organiza a partir de uma praça central ampla, cercada por casas alinhadas que criam um cenário contínuo.
As fachadas, em diferentes cores, seguem um padrão que mantém a harmonia do conjunto. Cada detalhe parece pensado para manter equilíbrio, sem quebrar a identidade do lugar. E isso muda completamente a sensação. Não há curvas constantes, nem caminhos escondidos. Aqui tudo é visível. As ruas partem dessa praça, conectando o restante da vila de forma direta, mas ainda mantendo o traçado antigo. Na época medieval, esse tipo de organização refletia uma outra necessidade: menos defesa imediata e mais convivência. Um espaço onde tudo se concentrava. E isso ainda pode ser percebido. Nada parece deslocado. Nada parece ter sido inserido depois. Tudo continua dentro do mesmo desenho. E talvez seja isso que diferencia Telt. Não pela complexidade, mas pela clareza. Porque mesmo sendo simples, a vila permanece completa. E depois de atravessar tantas vilas medievais, talvez você tenha percebido algo. Não apenas sobre esses lugares, mas sobre o ritmo da vida. Porque em cada uma dessas vilas medievais, o tempo não parece ter sido perdido. Ele apenas segue, de outra forma, mais lento, mais leve, mais presente. E talvez seja isso que mais chama a atenção. Não são apenas as ruas de pedra, ou as construções antigas, mas a forma como tudo continua, sem pressa de mudar. Talvez o mundo lá fora continue acelerado. Cheio de ruídos, de excessos, de urgências que nunca terminam. Mas depois de ver tudo isso, fica difícil não imaginar outra possibilidade. Uma vida mais simples, mais silenciosa, mais inteira. Você já percebeu como, em algumas vilas medievais, o silêncio não parece vazio? Ele parece necessário. E talvez não seja sobre viver exatamente nesses lugares, mas sobre levar com você um pouco dessa forma de viver. Esse olhar mais calmo, essa pausa que quase não existe mais. E se em algum momento essas vilas medievais fizeram você sentir isso, se por alguns instantes o tempo pareceu desacelerar, então talvez esse seja um lugar ao qual você queira voltar. E se for assim, você pode continuar por aqui. Se inscrevendo no canal se outras vilas medievais como essas estarão sempre esperando por você. Porque no fim, não são apenas os lugares que permanecem. É a forma como eles continuam vivendo, dentro de quem passa por eles. E de alguma forma, isso também fica. E se você deseja continuar essa viagem, clique no próximo vídeo que aparece ao final e descubra lugares incríveis assistindo pela TV, no computador ou na palma da sua mão. Obrigado e até a próxima.